Muito bom dia. Estamos ao vivo, Leandro Souza aqui, 6h07 da manhã. 6h07 da manhã, estamos ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube. Lena, seja muito bem-vinda, minha querida. Hoje nós estamos sem música. O aplicativo aqui deu zebra de música. Mas vai dar tudo certo, vai começar. Coisa. E aí, domingão rolando. Hoje a gente começa a série nova. A cara tá meio torta. Ontem foi um dia de festas, mas ontem também foi dia de trabalho. Então ontem eu fiquei na festa do meu aniversário da Carmiele, mas ainda trabalhei muito, fiz várias fotos, fiz muitas fotos dela. Depois a gente foi desfrutar do aniversário, fui jogar alguns jogos, aqueles jogos de tabuleiro, de equipe, muito massa, com a minha filha, com a turma que tava lá. Nossa, mas como foi gostoso, como foi bom. E a gente ficou jogando até tarde, eu cheguei em casa, já era meia-noite e tanto, 1h. E aí acordei agora, 5h, meio lesado. Eu vou tomar a primeira dose hoje. A primeira dose de café de hoje. Nossa, o café ficou forte, parece que eu tô de ressaca. Se tivesse bebido, o café tinha ficado, era top. E hoje nós vamos começar o nosso livro de Jó. E sabe uma coisa que eu percebi? Buscando? Pode ser que eu esteja enganado, mas eu não vi nenhuma série dessa forma que a gente faz aqui no YouTube do livro de Jó. Nossa, Helena, foi dormir às 3 da manhã e tá firme aqui com a gente. Você é a melhor. Você é muito fera. É isso aí, não desanimar nunca. E aí ontem eu fui, antes de dormir, antes de vir para casa, né? Eu tive um pensamento seguinte: o sabotador, né? O tratorista. Depois eu conto essa história de tratorista para vocês. O tratorista que fica aqui dentro, ele falou assim: mas amanhã é domingo, você não precisa fazer a live. Eu falei: é mesmo, né? Não preciso fazer a live amanhã. Aí eu falei assim: não, é preciso, porque ninguém pediu pra você fazer a live. Você falou que ia fazer, então você vai fazer. Eu falei: é mesmo, ninguém pediu pra me fazer a live, eu que comecei a fazer. Eu que coloquei o compromisso de fazer todo dia. Eu não falei que era de segunda a sábado. Quem sabe depois passa a ser de segunda a sábado, mas ainda não é. É todo dia. Todo dia é todo dia. Então inclui domingo. Então vamos embora. Eu falei: e você avisou que vai começar a série nova, então bora. E aí estamos aqui. Acordei meio lesado. Não consegui ler o livro de Provérbios, o capítulo de Provérbios antes. Vim a live. Não consegui ler o capítulo de Jó antes. Fiquei aqui lesado mesmo. Acordando. Aí a hora que aperta o botão aqui do Instagram dá tudo certo. Do YouTube não tá dando. O YouTube ele tá testando a minha... O YouTube ele tá testando a minha sabedoria e a minha paciência, mas vai dar certo. E qual a expectativa? Fala pra mim, Nana, qual que é a expectativa para esse livro de Jó? Você já conhece algo da história dele? Acho que sim, né? Você falou uma vez que você conhece a história, você nunca leu o livro, né? Então nós vamos ler juntos aqui o livro de Jó. E o livro, ele vai contar como que Satanás fica sabendo da história de Jó. Fica sabendo, não, eu já sabia, né? Mas como que... eu uso isso aqui muito, sempre que eu vou falar sobre o livro de Jó, eu uso como ensinando sobre técnica de vendas. O livro de Jó é um livro o primeiro capítulo, o primeiro e o
segundo, não é só o primeiro. O primeiro capítulo é uma aula de vendas. É uma aula, você falou mesmo, você conhece o livro, mas não leu. Conhece a história, mas não leu. O primeiro capítulo de Jó é uma aula de vendas extraordinária. É uma aula de vendas muito boa mesmo. Que você, se você parar para estudar, se debruçar sobre só o primeiro capítulo, pensando sobre isso, você vai ficar louco. E hoje a gente vai ler os dois primeiros, o primeiro e o segundo. O capítulo de Jó a gente vai ter que ler ele quase todo assim, com 2 capítulos por dia, porque além dos capítulos serem curtos, eu quero terminar o livro de Jó em fevereiro. Não quero. Então a gente vai fazer esse jogo. Então o livro de Jó, ele é um extraordinário manual de técnica de vendas, para aprender sobre vendas. Vocês vão ficar... Gente, o YouTube não quer funcionar. Já fechei e abri de novo, não quer. Não mesmo. Por que ele tá assim comigo, hein? Ontem eu tive que fazer Peraí, só pegar um cabinho aqui. Que eu joguei pra lá, achando que não precisaria dele hoje. Mas estou a precisar dele. Vamos ver se vai resolver aqui. Vamos ver se vai resolver. Aparentemente sim. Aparentemente sim. Não gosto quando acontece essas coisas bem na hora de começar a live. Mas é sempre assim. A gente vai falar sobre o livro de Jó. E Jó, ele foi testado e tentado em tudo. Ele perdeu tudo justamente para testar sua fé. Então, a gente acha que vai falar sobre Jó e não vai sofrer. Eu já tô com sono. Sabe qual que é a luta maior agora? Vou te contar qual que é a minha luta maior agora. Minha cabeça já acordou assim, já levantou assim, ó. Quando você terminar a live, você vai deitar de novo. Que minha filha tá dormindo. Quando você terminar a live, você vai deitar de novo. Aí você dorme um pouco. Aí a luta é não deitar. Não deitar. Para não dar zebra, porque senão dorme. Se eu deitar agora, eu durmo até 3 da tarde. Tranquilamente. Mais um minutinho, Lena. Mais um minutinho só. Se não der certo aqui, aí a gente fica só no Instagram. E vamos começar a nossa leitura. Então a gente vai ver no livro de Jó, Deus fazendo um pitch de vendas, mas dos mais brilhantes que eu já vi no mundo. Um dos mais brilhantes. Aquele filme, O Lobo de Wall Street, é fichinha. Aquelas técnicas de venda lá dele não são nada perto do que Deus faz aqui, ó, nesse capítulo 1. E eu vou contar para vocês agora o que acontece. Então vamos lá? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa nova jornada, né? Esses 42 capítulos de Jó, que a gente seja fiel aqui todos os dias, estejamos juntos para a honra e glória do Senhor. Amém. Então vamos lá. Jó, capítulo 1, versículo 1. Começamos a leitura de Jó hoje, dia 29 de janeiro de 2023. Havia na terra de Uz
a terra de Uz, um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Aqui vai dando as qualidades de Jó. Temia a Deus e se afastava do mal. Não basta só temer a Deus. Eu preciso me afastar do mal. Possuía 7.000 ovelhas. Guarda aí. Vai guardando esses números. 7.000 ovelhas. 3.000 camelos. 500 juntas de bois. 500 mulas e servos em grande número. Era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente. Seus filhos costumavam celebrar banquete, um dia em casa de um dia em casa de outro, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminados os dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los. Agora ficou bom mesmo. Agora ficou bom mesmo. Agora deu um barulho aqui e eu não consigo resolver. Consigo tudo. Consigo tudo que eu quiser. Tem um jeito mais simples, né, Leandro? Qual que é o jeito mais... Ó, vai acontecer. Tá acontecendo. Tem um jeito bem mais simples, né? Qual que é o jeito mais simples? O jeito mais simples é fazer isso, ó. Não é possível, um negócio desse. O bicho doidou aqui. Agora ficou legal. Aí, agora deu. Bacana. Era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente. Seus filhos costumavam celebrar banquetes, um dia em casa de um dia em casa de outro, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminados os dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los. Terminados, oferecia holocausto para cada um, pois dizia: talvez meus filhos tenham cometido pecado maldizendo a Deus em seu coração. Prestou atenção aqui? Jó, os filhos deles faziam festa e tal, se reuniam, era uma festa sadia, era uma coisa gostosa que acontecia. E quando os filhos dele terminavam as festas, ele ia purificar e fazer sacrifício, porque ele amava tanto a Deus que ele não admitia, não aceitava que os filhos dele, talvez, né, por algum vacilo, alguma coisa, eles tivessem maldizido a Deus. Pronto, agora sim. A iluminação tá boa, minha cara já tá estranha, e com a luz aqui da janela tava parecendo um monstro do pântano. Agora eu fiquei bonitinho. Assim costumava Jó fazer todas as vezes. Então, vamos lá. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Yahvé, vamos ver que dia que é esse. Aí a nota de rodapé é o seguinte: Deus recebe ou dá audiência em dias determinados, como faz um monarca. Sobre a expressão filhos de Deus, trata-se de seres superiores ao homem e que constituem a corte de Yahvé e seu conselho. Identificam-se como anjos, os anjos de Deus. Então, no dia que os anjos iam se apresentar a Deus, entre eles tinha um, né, que era anjo,
Sempre foi anjo, até hoje é um anjo. Não, agora ele mas é anjo ainda. Ele era anjo de luz. E veio também Satã. Esse Satã quer dizer o adversário. E Yahvé então perguntou a Satã. Então, olha para você ver. Aqui vai começar a estratégia de vendas. A estratégia sobre persuasão. A estratégia sobre... é muito massa, cara. Muito massa. Então, Yahvé perguntou ao Satã. De onde vens? Aí Satã fala. Venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo. Estava andando à toa, fazendo nada, curtindo. Respondeu Satã. Yahvé disse ao Satã. Reparaste no meu servo Jó? Então aqui a gente vai ver que Deus, ele não ficou retraído, não. Ele foi lá e fez a propaganda de Jó. Ele que fez a propaganda de Jó. Falou pro diabo, você tem visto o Jó? Você viu ele? Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Temente a Deus e se afasta do mal. O Satã respondeu a Yahvé. É por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa, de todos os seus bens? Abençoaste a obra das suas mãos, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende tua mão e toca nos seus bens. Eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Então aqui a gente vai ver o seguinte. Deus faz a propaganda. Vamos colocar assim, do seu produto, mas né, não no sentido pejorativo, mas exatamente a gente trazendo para o meu mundo, né, que é o de vendas. Deus faz a propaganda. E aí, o cliente vem com uma série de objeções. Só que aí, o bom vendedor, o bom estrategista, o bom como Deus era bom em persuasão, né? Ele conseguiria persuadir, e não levem a mal. Vocês vão ver eu falando muito sobre persuasão aqui, persuadir. Mas persuasão não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. A persuasão é o que leva alguém a fazer algo que eu quero, mas sem obrigá-lo, sem forçá-lo. Aí seria manipulação. Persuasão é o que eu faço com vocês. Eu falo aqui todos os dias e uso a persuasão para trazer vocês de volta aqui no outro dia. E aí vocês vêm. Por quê? Porque estão ganhando alguma coisa. A persuasão, ela dá para os dois lados. Tanto para um quanto para o outro. Enquanto a manipulação, só um ganha. Só um ganha. E aí, Deus, ele usa disso, né? E deixa o diabo falar. Ele fala, coloca um monte de objeções. E aí Deus faz o seguinte: pois bem, tudo que ele possui está em teu poder, mas não estendas tua mão contra ele. Então tá bom. Aí Deus responde, ele tira todas as objeções numa frase só. Beleza. Você falou que é tudo por causa disso aí, tá liberado. Você só não toca na vida dele. E Satã saiu da presença de Yahvé. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, chegou o mensageiro à casa de Jó e lhe disse, outra coisa que você vai perceber na história de Jó, sempre vai ter o fuxiqueiro, aquela pessoa que vem dar a notícia primeiro. Sempre vai ter. Muitas vezes, essa pessoa que dá a notícia, que é responsável por dar a notícia, ela é muito importante. E algumas vezes, ela é só um fuxiqueiro mesmo. No caso de Jó,
Muitas vezes vai ser uma coisa boa, né? Porque Jó fica sabendo. Mas na maioria das vezes vai ser. E sempre sobra só um. Porque tinha que chegar a notícia. Na casa do irmão mais velho. Chegou um mensageiro na casa de Jó e lhe disse: estavam os bois lavrando e as mulas pastando ao lado deles. Quando os sabeus, quem que eram esses sabeus aqui? Vamos ver? Sabeus e caldeus são tribos nômades que praticavam a pilhagem. Eles eram saqueadores. Os sabeus caíram sobre eles, passaram os servos a fio de espada e levaram tudo embora. Só eu pude escapar para trazer a notícia. Este ainda estava falando. Então quer dizer que os sabeus entraram lá, pegou todos os bois, as mulas e matou todos os empregados dele. E deixou só ele. Este ainda falava quando chegou outro e disse: caiu do céu o fogo de Deus. Fogo de Deus aqui está querendo dizer raio, tá? E queimou ovelhas e pastores e os devorou. Só eu pude escapar para trazer a notícia. Sempre vai ter um escapando. Então caiu um raio, pôs fogo na fazenda, queimou todo mundo. Esse ainda estava falando quando chegou outro e disse, o terceiro: os caldeus, formando 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os servos a fio da espada. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou outro e disse: estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e abalou os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Eu escutei o Thiago Brunet falando uma coisa, e é uma das coisas mais certas que eu já vi. E sempre que acontecia comigo, eu não conseguia ver assim. Via não negativamente, mas eu não conseguia ver com esses olhos. O Thiago Brunet falou o seguinte: quando tudo está dando errado, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Quando tem uma coisa dando errado, é comigo. Mas quando tudo dá errado, só pode ser Deus. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo agora há pouco tempo. Minha filha não estava bem. A vida financeira não estava legal. A vida emocional não estava legal. A vida espiritual não estava legal. Cheio de problemas com 2 empresas que eu tinha aberto há pouco tempo. Cheio de problemas com relacionamento. Cheio de coisa. As coisas não estavam andando da forma que eu queria. Estavam começando. Então as empresas estavam cheias daqueles probleminhas. Eu não conseguia vender, eu não conseguia falar, eu estava muito ansioso, muito angustiado. Então todas as áreas da minha vida estavam afetadas. Todas as áreas da minha vida estavam afetadas. Eu parei para ver o que estava acontecendo. Eu falei, já sei. Aí fui resolver um problema. Um só. Só que eu mexi em todas as áreas da minha vida. Todas. Aí foi quando eu decidi. Fui voltar para Anápolis. Mesmo falando que eu não voltaria, eu decidi voltar para cuidar da minha filha. O único motivo que me fez voltar foi cuidar da minha filha. Só que aí, com essa volta, eu resolvi quase todos os problemas. Certo? Só que aí, chegando, eu percebi que eu estava com muitos problemas, né? Que aí cheguei, arrumei aquelas coisas, deu tudo certo, estava tudo organizado. Só que aí passou alguns dias, eu percebi que sobrou um problema, sério, seríssimo. Mas eu falei, peraí, eu tô tendo crise de ansiedade, eu tô tendo isso, tô tendo aquilo, mas qual que é a raiz? Qual que é a raiz? Eu falei, é só uma. Eu falei, e essa aqui é com Deus? Não, essa aqui é comigo. Então agora, nesse exato momento, eu tô com um problema grande. Então quando eu tenho um problema, esse é comigo, não é com Deus. Agora, quando tá tudo dando errado, aí é com ele. Ou é ele que fez ou ele permitiu. No caso aqui, ele permitiu. No caso de Jó, ele permitiu. Então, quando tudo tá dando errado de uma vez só,
E esse testemunho do Thiago Brunet é interessantíssimo. Ele fala que no meio da pandemia, quando começou a pandemia, ele sentiu que ele tinha que vir embora, voltar para o Brasil. Uma situação bem parecida. E aí ele não tinha como, não tinha voo, não tinha nada mais, não tinha como sair dos Estados Unidos. E ele tinha tudo lá, o lugar estava perfeito para ele, estava perfeito. Só que aí, do nada, tudo começou a dar errado. A sogra dele veio para o Brasil, não conseguiu voltar, a empregada veio para o Brasil, não conseguiu voltar, as coisas começaram a dar errado lá. Aí ele falou para a esposa dele, só pode ser Deus. Aí no meio da pandemia, não conseguia trabalhar, os contatos dando errado. E aí ele falou assim, ele fez um teste. Falei, então beleza, não tem como sair daqui. Mas se for de Deus, ainda vai ter um voo pro Brasil. É o nosso. Aí ele conseguiu pegar o último voo que tinha saído dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro. As passagens baratíssimas. Foi o que aconteceu comigo. Eu decidi numa quinta-feira, na terça-feira eu estava embarcando para Anápolis. Então as coisas aconteceram muito rápido. Então aqui, por que eu tô abri esse parênteses? Para contar, porque tudo aconteceu na vida de Jó assim, tuf. Aí você vai acusar, nesse caso aqui, né? Mas em muitos casos na nossa vida a gente vai acusar o diabo. Fala, não, peraí, mas não tem culpa não, foi Deus que permitiu. Então Jó se levantou, olha a postura de Jó. Presta atenção. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, caiu por terra, inclinou-se no chão e disse: o que significa ele rasgar o seu manto e raspar a cabeça? Aqui na nota de rodapé vai nos explicar. Esse duplo gesto, rasgar o manto e raspar a cabeça, expressa dor e luto. É referido muitas vezes pela Bíblia. Então, é muita dor e muito luto quando você raspa a cabeça e rasga suas vestes. Então inclinou-se ao chão e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Yahvé o deu e Yahvé o tirou. Bendito seja o nome de Yahvé. Não dá para acreditar que uma pessoa consiga ter esse nível de maturidade, esse nível de intimidade com Deus, esse nível de inteligência emocional. Hoje a gente pode falar isso, naquela época ninguém sabia sobre isso, mas hoje inteligência emocional, inteligência espiritual, para falar assim, cara, nada disso aí era meu. Nada disso aí era meu. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Quem em sã consciência faria um negócio desse? Hoje, ou mesmo nos tempos passados. E olha que Jó foi um dos primeiros livros a serem escritos. Foi escrito por Moisés ainda. E ele, naquela época, nem se tinha o conhecimento que a gente tem. Hoje a gente tem um livro de Jó para nos explicar aqui, né? Esse nível de intimidade com Deus, esse nível de inteligência emocional, de espiritualidade. Hoje a gente tem tudo. Mas naquela época ele não tinha. Só que a postura dele mostra quem ele era. O nível de amizade que ele tinha com Deus. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem imputou nada de indigno contra Deus. E aqui a gente termina o capítulo 1. Então a gente viu quantas coisas aqui em apenas 22 versículos, viu? Que Jó era um homem íntegro, leal a Deus. Um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Então não é só temer a Deus, se afastava do mal. A gente viu também Deus dando uma palestra de estratégia de venda, de técnicas de venda, ensinando a gente a vender. E depois a gente vai ver como, em muitos casos, é bom ter alguém que sobra para dar notícia, mas a gente tem que ficar prevenido, porque às vezes essa pessoa é sempre o fofoqueiro. Sempre se vai ter fofoqueiros. Aqueles que vêm com: ah, você viu fulano? Vem com conversinhas toda mansa, sabe? Ah, você viu fulano? Sempre vai ter.
E aí a gente vai ver a honra e a lealdade de Jó, que diz que nu ele saiu do ventre, nu vai voltar. Não trouxe nada, não vai levar nada. Então, e aí o capítulo 2 começa o seguinte: no outro dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar novamente a Yahvé, entre eles veio também Satã. Yahvé perguntou a Satã: de onde vens? Ele respondeu: venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo. Yahvé disse a Satã: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É homem íntegro e reto que teme a Deus e se afasta do mal. Ele persevera em sua integridade. E foi por nada que me instigasse contra ele para aniquilá-lo. O Satã respondeu e disse: pele após pele. Aí, de novo, vamos parar aqui, né? De novo, o Satã, o diabo, o Satanás, vai lá ter com Deus. Aí Deus faz de novo. Fala: tem visto meu servo Jó? Você viu que o bicho é porreta, pedra 90, como diria meu pai. Aí ele: vi, man. Aí, olha aqui pra você ver que interessante. Pele após pele, para salvar a vida, o homem dá tudo o que possui, mas estende a mão, fere-o na carne e nos ossos, e te garanto que te lançará maldições em rosto. O diabo dá uma última cartada ainda. Tirou tudo que ele tinha. Mas mesmo assim, queria mais. Seja, disse Yahvé ao Satã, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E o Satã saiu da presença de Yahvé e feriu Jó com chagas malignas. Olha aqui, ó, é interessante a nota de rodapé, que fala dessas pragas malignas, que é a palavra que propriamente designa inflamação é aplicada em outras passagens à sexta praga do Egito, ao mal endêmico no Egito, doença de Ezequias, ou ao possível início da lepra. Trata-se aqui do mal pernicioso generalizado por todo o corpo, mais difícil de identificar com precisão, todavia, como a lepra. Este mal torna Jó impuro, pois deve ir se instalar entre as cinzas, isto é, lá onde se ia depositar as imundícies, fora da cidade. Então, ninguém sabe o que ele teve realmente. Acredita-se que era lepra, né? Porque era um mal que acometia e mais parecido com o que ele teve. Ele feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o cume da cabeça. Então Jó apanhou um caco de cerâmica para se coçar e sentou-se no meio das cinzas. Sua mulher disse: vai entrar a mulher de Jó na história agora. E eu fiz uma pausa dramática, que é para poder entender isso aqui. Sua mulher disse: persistes ainda em tua integridade? Olha para você ver a pergunta que ela faz. Ela sabia quem ele era. Ela sabia quem era o seu esposo. E ela pergunta: persiste na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Ele respondeu: falas como um idiota. Em outras versões está: falas como uma louca. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado com seus lábios. Então, apesar de perder tudo, perdeu bens materiais, perdeu amigos que eram os funcionários, né? Dentre eles deveriam ter alguns que eram mais chegados, que eram mais amigos. Perdeu cavalo, perdeu boi, perdeu camelo, perdeu ovelha, perdeu tudo que ele tinha, que ele possuía, as posses dele. Ele ainda perdeu os seus filhos, 7. E aí a mulher dele
Coitada também, devia estar sofrendo igual uma louca, porque ela também perdeu tudo. E perdeu os 7 filhos que ela dera à luz. E já no começo eles entenderam que tinha alguma coisa a ver com Deus. Porque todo mundo chega nele e fala, cara, tá errada essa sua fé aí. Tá errada essa sua integridade com esse Deus aí. E ele permitir isso tudo. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado com seus lábios. Agora vai chegar 3 pessoas importantes nessa história todinha aqui, ó, que vão dar um enredo diferente, vão dar um tchan diferente, um tempero diferente nessa história. 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Baldade de Suás e Sofar de Naamate. 3 caras. Ó, essas 3 cidades estavam situadas na região da Idumeia e Árabe. Eram consideradas em Israel pátrias de sabedoria. Então esses 3 caras vêm dessas pátrias de sabedoria. Então tem-se que são caras sábios, né? Ao inteirar-se da desgraça que havia sofrido, partiram de sua terra e reuniram-se para ir compartilhar sua dor e consolá-lo. Aqui tem uma palavra que já me causou muita dor ao ouvir, já me causou muito constrangimento ao ouvir. E que eu não gostava de repetir, ainda não gosto, né? Mas aqui ela me lembra o sentido dela, né? Que é a palavra desgraça. E que virou um xingamento, um traje, foi pervertida ao longo dos tempos, aí virou uma palavra. Mas o que é uma desgraça? Des é sem, então o prefixo, né, des, quer dizer que está sem a graça, uma coisa que está sem a graça de Deus. Então, uma desgraça é sem a graça de Deus. Então, quando alguém xinga, alguém chama o outro por esse nome, aí eu fico muito chateado, porque está dizendo que a pessoa está sem a graça de Deus. Aqui, ó, ao inteirar-se da desgraça que havia sofrido, partiram de sua terra. Então, quando os amigos dele ficaram sabendo tamanha desgraça que aconteceu na vida de Jó, foram lá ver. Amigos fiéis mesmo, amigos leais, que ficaram sabendo o que tinha acontecido e já saíram logo para ver com ele o que ele precisava. Quando levantaram os olhos, a certa distância, não o reconheceram mais. Levantando a voz, romperam em prantos, rasgaram seus mantos e a seguir espalharam pó sobre a cabeça. Olha o que significa isso aqui? Presta atenção. Eles eram muito amigos. E durante a história de Jó, todas as vezes que eu li Jó, é o único livro que eu já li mais de uma vez. Nenhum livro eu li mais. Não, agora Provérbios. Agora Provérbios está ganhando de Jó. Não vai agora. Vai continuar ganhando. Então, nenhum livro na Bíblia eu tinha lido mais de uma vez. E nenhuma vez que eu tinha lido eu tinha prestado atenção. Eu sempre achava que os amigos, eles eram caras chatos que via só para atormentar a cabeça de Jó, mas não, cara. Eles eram amigos de verdade. Quem na minha vida soube que eu estava doente e veio me ver? Quem? Eu passei por isso. Nós estamos em 2023, 17 anos atrás. Não. 17. Ixi, agora falhou a cabeça. Em 2007. Eu casei em 2006. Eu casei em 2006, em dezembro de 2006 e em junho de 2007. Então dá 7 para 17 dá 10. 16 anos atrás. Sofri um acidente gravíssimo. Quase morri. E fiquei por muito tempo acamado, no hospital.
Quem foi no hospital me ver? Quem me ligou? Amigos de verdade. Amigos de verdade. Então, durante muito tempo eu li essa história aqui, eu fiquei com esses amigos de Jó, ficava grilado. Nossa, esses caras só falam merda. Esses caras só falam asneira. Mas não. Com o conhecimento que eles tinham, eles queriam resolver a vida de Jó. Eles estavam fazendo o melhor que eles podiam, com o melhor que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham. E é um conceito que a gente aprende na Bíblia. Fazer o melhor que eu tenho, nas condições que eu tenho, até conseguir condições melhores para fazer melhor ainda. Então é isso que os amigos de Jó estão fazendo. São amigos de verdade. Eles deram o melhor deles nas condições que eles tinham. A sabedoria deles só alcançava até ali. Eles não conseguiam entender o que Jó já tinha entendido. Que a lealdade dele ia acima de tudo. E que aquilo era permissão de Deus. Então, o que significava eles rasgar os seus mantos? Quando você vê, fala no Antigo Testamento, rasgar as vestes, é literalmente rasgar mesmo e ficar nu. Isso era o mais alto nível de protesto. Então você estava protestando contra alguma coisa. Então aqueles rasgam seus mantos e espalham pó sobre a sua cabeça. O que quer dizer disso? Rito de penitência e sobretudo de luto. Os três amigos consideram Jó como se estivesse já morto. O texto acrescenta em direção ao céu. Glosa omitida pelo grego, talvez inspirada por Êxodo, e que fará do gesto um sinal de indignação, tomando o céu como testemunha para atrair sua vingança ou se proteger contra ela. Então, eles se revoltam, mas a sabedoria deles é muita, mas é terrena. Não tem essa intimidade, essa sabedoria, essa conexão com Deus, que faz entender que é tudo permissão dele. Deus deu, Yahvé deu, Yahvé tirou. Bendito seja o nome de Yahvé. Sentaram-se no chão ao lado dele 7 dias e 7 noites, sem dizer-lhe uma palavra, vendo como era atroz o seu sofrimento. Olha, cara, me emociona isso aqui, cara. Me emociona isso aqui, ó. O nível de amizade desses caras. O nível de amizade desses caras. Quem que hoje você faria isso? Quem? Largaria tudo. Esses caras aqui eram sábios, fazendeiros, empresários, tinham suas posses, tinham seus negócios, tinham suas coisas, seus afazeres, suas famílias. Eles largaram tudo. Tudo. Ficaram 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, sentado ao lado dele. Olha o nível de amizade que esses caras tinham, de fidelidade à vida de Jó. Porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Chegou lá e eles ficaram revoltados com a situação, sem entender nada, mas ficaram revoltados. E aí, eles ficam ali, do lado de Jó. Tipo assim, cara, eu tô aqui, o que você precisar, eu tô aqui. Fala comigo. Quantas vezes você foi essa pessoa para alguém? Quantas vezes você foi essa pessoa para alguém que ficou ali do lado? Quantas? Muitas vezes o que a gente precisa é só de ter alguém do lado. Mesmo em silêncio, sem falar nada. Só saber que tem alguém do nosso lado. Quantas vezes você foi essa pessoa para outros? Quantas vezes você foi consolo para outros? E aqui a gente vai ver que esses amigos de Jó, cara, 7 dias, ó, caladinho, sentado lá dele. Você conseguiria ficar 7 dias calado ao lado de alguém?
E ali Jó devia estar meditando, né? Pensando. E aí, a gente termina aqui o capítulo 2, e no capítulo 3 a gente vai ver que Jó, ele aqui vai falar assim: enfim Jó abriu a boca, depois de 7 dias, e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Amaldiçoou o dia do seu nascimento. E aí amanhã, o capítulo 3, a gente lê ele. Amanhã dá para fazer 2 de novo. Capítulo 3 e 4. Não, amanhã vai ser só o 3. Aqui eu vou montar um cronograma legal hoje aqui. Então, e aí, Helena, o que você achou? Me conta, o que vocês acharam? Conta pra mim nos comentários aí. Fala aí, Helena, o que você achou? Me fala em uma frase, bem breve, o que você achou dos 2 capítulos que a gente leu hoje. Me conta aí. Hoje a gente viu muita coisa aqui, né? Caraca, é muito forte, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção, a fidelidade dos amigos. A fidelidade dos amigos. Muito doido. Então, hoje é isso, 46 minutos de live, a gente falou sobre os 2 primeiros capítulos de Jó, muito bom, o livro de Jó é maravilhoso. Eu espero vocês amanhã, segunda-feira, dia 27 de... 27? Não, 30, desculpa, perdão. Amanhã, 30 de janeiro, segunda-feira. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês.